Graça e paz, igreja. Amém. Você pode sentar. Fico muito feliz que meu irmão Daniel, os meus irmãos que me acompanham, Tiago, puderam vir junto comigo. É muito bom estar aqui. E tão importante passar pelo processo é você ser aprovado no processo. E eu entendo que esse é o objetivo de Deus, que nós venhamos passar, mas que nós venhamos ser aprovados. E hoje eu e meu filho Lucas, o meu filho mais velho, estamos fazendo já há alguns anos um livro da minha história, aquilo que Deus fez comigo. E é um livro bem legal porque ele começa de uma maneira engraçada, falando quando eu era jovem, as minhas decisões e escolha, falando dos meus comportamentos. Mas em 2008 Deus muda tudo isso quando eu conheço Ele verdadeiramente. E esse livro, ele tem uma parte muito importante. O nome desse livro é O Meu Nome é Sucesso. E antes de eu entrar na ministração, eu quero falar para você, eu quero honrar a vida do pastor Rogério, que carinhosamente nós sempre chamávamos de Rogerinho. Mas esse livro, ele tem esse nome porque Deus usou a vida do pastor Rogério para declarar sobre a minha vida. Então, em um dia que eu estava passando pelo processo, e que eu estava passando por aquele momento de se esvaziar de si mesmo, eu lembro que em meio à adoração e o louvor que estava acontecendo na igreja, eu estava lá na frente, jogado no chão, clamando a Deus por uma mudança. E uma voz veio no meu ouvido, eu estava deitado e essa voz disse o seguinte: da mesma forma que eu troquei o nome de algumas pessoas, hoje eu troco o teu nome de Fabiano para Sucesso. Eu peguei essa palavra para a minha vida. Eu tenho viajado o país e fora do país através da minha empresa. Eu tenho levado essa palavra e eu não só recebi, como eu me tornei um profeta dessa palavra. E se você tiver entendimento, e se você abrir o seu coração, eu quero profetizar sobre a sua vida, que essa palavra, ela desce hoje e ela alcança você. Amém. E o seu nome, ele pode ser trocado porque há uma vida nova diante de Cristo. Amém. E hoje o que eu quero ministrar a vocês, eu quero pedir encarecidamente que vocês continuem me amando, porque a palavra que Deus deu para mim é uma palavra muito reta, e toda palavra a qual nós recebemos, primeiramente nós vivemos ela. Então, meu intuito nessa noite é que Deus fale com você, que Deus abra a sua mente. Eu estou aqui me esvaziando de mim, eu não quero que o Fabiano fale, mas eu quero ser a voz de Deus nessa noite. E se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Nós vamos ler do 28 até o 30. Eu amo estar nesse lugar. Como o Rogerinho, o pastor Rogério, ele acompanhou minha vida, eu também acompanhei, e como a pastora falou, nós comemos muito sal juntos. Mas eu pude fazer parte da mão de Deus sobre a vida dele, do milagre de Deus sobre a vida dele. E eu quero falar para você que Deus tem algo novo para as nossas vidas. Só que você precisa gerar essa expectativa. Existem coisas que estão prontas, são presentes que estão prontos e tem o seu nome. Só que você precisa acessar. Você precisa tomar posse daquilo que é seu. E para isso é preciso que nós venhamos nos esvaziar de nós, passar pelo processo. E tão importante de passar pelo processo é nós sermos aprovados pelo processo. Talvez você conheça pessoas que por muitos anos estão vivendo o processo. O processo, ele não é contínuo, não é para sempre. O processo precisa ser aprendizado e eu preciso ser aprovado por ele. E quando eu não sou aprovado, através do meu orgulho, da minha soberba, das minhas limitações, que eu não abro o meu coração, eu ando em círculo. Então esse processo, ele nunca traz aprovação. Por quê? Porque eu não estou me preparando para ser aprovado. E Mateus 11, 28, 30 diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra é para você nessa noite. Essa palavra é para que você abra a sua mente
E de uma maneira sobrenatural você começa a se esvaziar e começa a apresentar tudo diante do Pai. Porque o próprio Cristo, Ele pede, Ele convida você: venha a mim, venha a mim, venha a mim. Sabe, irmãos, uma grande parte das pessoas que se convertem, muitas vezes elas ficam sozinhas. E não é para você ficar sozinho, é para você ser cheio e transbordante da vida de outros. E quando nós estamos cansados ou nós estamos sobrecarregados, que são duas coisas diferentes, nós precisamos nos aproximar diante de Deus. Só que muitas vezes eu me converto, mas não há uma metanoia, não há uma conversão de mente, não há um entendimento aberto. E quando não há um entendimento aberto, muitas vezes eu até estou com Cristo, mas eu não vivo com Ele. Então nessa noite, o título dessa mensagem é A Vida Antes da Cruz. A vida antes da cruz, ela gera sobrevivência, mas a vida após a cruz, ela gera vivência. Irmãos, em 2008, alguns anos antes, eu estava diante da cruz. Eu até acreditava e ouvia falar quem era Jesus, mas a minha vida era uma sobrevivência, porque eu estava diante da cruz. Então eu via um Deus no madeiro que gerava piedade e tristeza em mim, porque eu via Ele sendo crucificado, uma situação dolorosa, e era ali que eu estava. Então não era uma visão aberta, uma mente preparada para que eu pudesse não estar mais ali naquele lugar. Porque Jesus, Ele não está mais na cruz, é simples isso. E falando em simplicidade, faz aproximadamente 30 dias atrás, Deus falou algo comigo, que Ele mexeu comigo. Ele falou comigo de uma forma e entre uma situação que eu preferi ficar quieto, e hoje testificou. Então por isso que eu estou trazendo a igreja. Porque eu achei que era minha alma, ou que eu era soberbo ou orgulhoso, baseado naquilo que Ele falou. Alguns dias atrás, exatamente na mesma data que começou aquele avivamento nos Estados Unidos, onde aquelas pessoas se encontraram com a maior simplicidade apenas para adorar, com a maior simplicidade do mundo, houve uma manifestação do Espírito de Deus naquele lugar. E naquele mesmo dia nós estávamos no culto, e eu estava adorando Deus, e Deus falou o seguinte comigo: eu estou desfazendo os shows nos meus cultos. E quando Ele falou isso, eu fiquei chocado com aquilo, eu fiquei mexido, porque foi muito forte. E quando Ele falou isso, a mesa de som queimou na igreja. E aí o ministro de louvor pegou seu violão, desceu do culto e começou a louvar. A manifestação e a presença começou a se tornar diferente. E eu vim me alimentando dessa palavra daquele dia até hoje. E deixa eu falar para você, hoje a pessoa responsável que estava no louvor, na nossa igreja, Deus me revelou. Ele disse: agora eu estou falando com Ele. E quando Deus falou, mudou as músicas, mudou o comportamento, mudou a unção, mudou a autoridade, mudou tudo. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós precisamos ter a simplicidade de Cristo. Porque quando nós não temos a simplicidade de Cristo, nós só sobrevivemos. Nós ficamos diante da cruz, nós não conseguimos passar por ela. E é preciso que eu venha morrer com Ele e ressuscitar com Ele, para que eu não fique apenas sendo alguém que vê, mas alguém que vive. Sabe, é tão importante, é tão maravilhoso você entender quem é Deus e o que Ele faz, que você deixa de ser alguém que apenas vê Ele na cruz, passa por aquilo, é transformado, é curado, é liberto, e Ele enche você para que você venha transbordar na vida de outros que estão vazios como você estava um dia. Mas eu preciso entender isso. E essa noite eu quero que você preste muita atenção. Eu vou tentar de todas as formas passar aquilo que Deus falou comigo. Eu quero que você não se distraia com absolutamente nada e que você venha trazer essa palavra para a sua vida. Sabe, o ser humano ele tem muita facilidade de julgar. Ele vai para um ambiente, ele julga o ambiente, ele julga as pessoas. E essa noite eu quero falar para você que você vai converter a sua visão para dentro de você. Que nós vamos nos avaliar realmente. Que nós vamos ver o como é a nossa conduta e como nós temos nos comportado nesses dias. O que o pastor Rogério falou é muito preciso. Cristo está voltando. Você não precisa nem acreditar em muitas coisas sobrenaturais, mas se você olhar o natural, ele já aponta algo. Você concorda comigo, igreja? Só que eu entendo que ele vai voltar e muitas pessoas vão estar diante da cruz.
crucificado, mas muitos de nós vamos estar ressuscitados com Ele após a cruz. Então eu quero falar sobre passagem, e a passagem tem tudo a ver com o processo. E eu pergunto a você, como que você tem avaliado os processos que você tem passado diariamente na sua vida? Você faz mais de 400 escolhas diariamente, você sabia disso? As suas escolhas, as suas decisões estão baseadas naquilo que talvez Cristo decidiria. Então hoje nós vamos avaliar a nossa conduta, o nosso posicionamento e aonde verdadeiramente nós estamos. Porque chegou um dia na minha vida que eu não quis mais estar apenas diante da cruz e estar sobrevivendo. Eu queria passar pela cruz e eu queria acessar a vivência com Deus, a presença, aquilo que somente o filho ele pode ter. E você é filho e você é filha. Isso precisa ficar claro diante do nosso entendimento. O apóstolo Paulo ele faz uma carta para Romanos, e essa carta eu quero dizer para você que essa carta ele traz para os dias de hoje, para hoje, exatamente hoje, para que eu e você venhamos nos avaliar nessa carta, nessa conduta e nessa direção. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Romanos 6 e nós vamos ler do 1 ao 14. Irmãos, talvez você fale, mas a vida antes da cruz, ela gera sobrevivência porque eu não era convertido. Sim, muitos de nós que não tivemos a oportunidade de nascer num lar cristão, estávamos diante da cruz, de um madeiro, com Cristo ali, pendurado. Mas muitos de nós nos convertemos e não passamos pela cruz. Então nós não ressuscitamos porque nem morremos com Ele. E eu preciso morrer com Ele para que eu seja ressuscitado com Ele. Então, quando esse processo acontece, eu não estou mais diante, mas eu estou após. Então, eu não sobrevivo mais, mas eu começo a viver. E para que eu possa ser aprovado nesse processo, eu preciso avaliar algumas condutas e deixar algumas coisas para trás. E eu pergunto para você nessa noite, igreja, você está disposto realmente de deixar algumas coisas para trás? Amém. Responda com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração. Mas toda a resposta que eu dou a Deus, eu preciso ter um posicionamento. Não é apenas uma palavra, mas eu vou me movimentar para isso. Irmãos, algo muito importante que nós precisamos entender: a autoridade e o nome de Jesus está disponível para todo aquele que entrega seu coração a Ele. E quantas pessoas que nós passamos, que está enferma, que está doente, e por que muitas vezes nós não oramos por essa pessoa? Porque verdadeiramente nós não passamos pela cruz ainda, nós estamos diante dela. E todo aquele que está diante da cruz, ele só vê, ele só espera pelos outros, mas ele não faz. E Deus nos chamou para fazer parte, estar envolvido na obra. Então, quando você conhecer alguém ou você ver alguém, não perca tempo, não fale para ela, vá na farmácia. Claro, tem que ir, vai usar a medicina, mas o seu primeiro passo, coloca a mão, ora e declara. Deus ele tem me usado, quando eu me converti, eu jamais imaginaria que esse seria o meu chamado evangelístico e que talvez eu iria orar por pessoas e essas pessoas seriam curadas. Só que esse tratamento começou na minha casa ficou enferma. O meu filho com 1 ano e 6 meses deixou de andar. O Davi, o meu filho mais novo, deu púrpura. Ou seja, a enfermidade, a doença, ela foi gerada na minha casa. Então a minha fé me forjou a ser aquilo que Deus espera que eu seja. Então é preciso, irmãos, que nós venhamos não mais ficar diante da cruz. Eu não vou ficar diante da cruz apontando ou esperando, eu vou fazer, porque o que há poder e autoridade está no nome de Jesus. Quantas pessoas nesse momento estão se prostituindo, se drogando e se perdendo, tirando sua própria vida? E talvez uma palavra sua pode mudar um destino. Então não pare, irmãos. E a carta de Romanos fala o seguinte: que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? Irmãos, isso é uma pergunta. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? É justo que nós venhamos viver no pecado porque vivemos na graça? Muitas pessoas não compreendem isso, porque todo fruto que você gera, você vai acabar colhendo ele.
Toda semente que você semeia vai gerar algo para você. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre pecados escondidos. Pecados que de repente você tem mascarado e você tem escondido de você. E essa é a igreja e nós vamos colocar para fora, porque eu e a minha casa vivemos isso. E eu só estou aqui falando em pé, com autoridade, porque eu fui aprovado e nós conseguimos vencer esse pecado que muitas vezes é um pecado escondido. E muitas vezes o pecado ele se esconde porque a nossa forma de entender é limitada e verdadeiramente nós não queremos uma compreensão aberta e um entendimento aberto. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que hoje Deus está abrindo sua mente, abrindo os seus olhos espirituais, abrindo os seus ouvidos espirituais, para que você possa avaliar tudo aquilo que deixa manchas em você. Quando semana passada, retrasada, nós fomos em uma casa. Tinha uma senhora que estava enferma, o câncer tinha atacado todos os ossos dela, ela estava bem debilitada, e nós fomos lá, conversamos, ela é cristã, e começamos a falar algumas coisas, gerando fé nela, não falando daquilo que fizemos, porque nós não fizemos nada, mas o nome de Jesus opera, e começamos a falar, e quando eu comecei a orar por ela, o Espírito Santo revelou algo a mim. Mas era uma senhora, tudo certinho, a casa está tudo beleza. Aparentemente você olha e está tudo correto. E alguém que já se converteu, é alguém que já vive na presença de Deus. Então, olhando com os seus olhos naturais, aquela casa estava tudo bem, fora a enfermidade. E Deus me falou de um pecado escondido. E quando eu terminei de orar, eu fui ao ouvido dela. Era uma senhora, o marido dela estava na frente. E eu disse assim: a senhora precisa liberar perdão hoje. E quando eu falei isso, ela começou a chorar, ela baixou a cabeça. E eu perguntei para ela: a senhora consegue? E ela disse: eu consigo. Porque se a senhora não consegue, eu vou fazer junto com a senhora. E ela revelou que anos atrás o marido dela traiu ela. E ele se arrependeu, mas ela não perdoou ele. E essa mágoa, ela foi gerando, e nós sabemos que a falta de perdão, ela opera várias coisas na nossa vida. Muitas pessoas que estão enfermas com câncer, se você vai perguntar quem você deve perdoar, você vai perceber que ela se emociona e chora, porque até a medicina já aponta que a falta de perdão pode gerar câncer. Então eu orei com ela e disse: vamos liberar perdão. E ela se sentiu muito bem, o físico ficou melhor, a face dela se abriu. Então o que eu quero falar nessa noite, sobre pecados escondidos que muitas vezes nós carregamos. E eu quero convidar você não mais ficar diante da cruz. Não fique mais diante da cruz. Eu quero convidar você a você passar dela, a você morrer e ressuscitar com Cristo. Mas eu quero perguntar a você: você está disposto? Você verdadeiramente quer? Você está entendendo? Está fazendo sentido essa palavra para você? Porque eu só vim aqui com um propósito: transbordar na vida de vocês aquilo que Deus colocou na minha, que gerou transformação, para que você seja transformado, para que você não tenha nenhuma mancha e que você possa tocar em outras vidas, porque nada de Deus foi feito para parar em nós. Deus é um Deus de multiplicação, Ele não faz nada para parar em você ou em mim. Nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. Irmãos, a cidade de Gaspar tem muitas pessoas agora, nesse momento, que estão precisando de uma palavra. Agora eu pergunto a você: por que nós não convidamos 2 ou 3 ou 4 ou sei lá quantas pessoas, para que possa vir e ouvir essa palavra e ser transformado? Porque foi num ambiente desse que eu fui encontrado, foi num ambiente desse que eu fui transformado. Agora, se ninguém tivesse cuidado, ou guardado, ou me convidado, ou investido tempo na minha vida, eu não estaria aqui, e eu não teria mais essa família, e talvez eu nem teria mais esses amigos a qual eu tenho. Então eu quero dizer para você que vale a pena você falar de Cristo para outras pessoas. Não como um religioso, aquele que fica diante da cruz apontando, olhando. Não, você não precisa julgar. Você não é juiz. Você é um facilitador que leva as pessoas a conhecer o genuíno amor de Deus. Então muitas pessoas Deus levantou. Deus deu muita paciência ao pastor Rogério e muitos que cuidaram de mim, porque eu vim muito doente, eu vim com muitas doenças, cicatrizes, traumas, eu tinha muita coisa ruim, mas a própria palavra, ela nos transforma. Só que eu precisei um dia tomar uma decisão, já convertido, irmãos, já convertido e achando que tudo estava certo, mas o meu espírito percebia algo diferente.
A minha percepção apontava que ainda existia algo. Então chegou um tempo de tirar todas as manchas, de tirar para fora aquele pecado escondido, abrir aquela gaveta, né, Daniel? Abrir aquela gaveta que lá está mascarado muitas coisas e colocar para fora. Porque Deus é um Deus de transparência. E nós não podemos disfarçar diante de Deus. Isso é religião. A religião, ela se mascara, ela fica diante da cruz e ela fica ali para as pessoas verem que ele está temendo um Deus, mas Deus não te convida para ficar diante, Ele te convida para passar da cruz, Ele te convida para morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Como é isso, pastor? Quando você deixa para trás algumas ações pecaminosas, algumas condutas que deixam você com uma mancha diante da santidade de Deus. Mas como que eu faço isso? É muito simples. Então o apóstolo Paulo aqui ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Mas já em seguida ele corrige: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, eu tenho entendido que algo que está morto, nada vem fazer parte. Se eu estou morto para o pecado ele não tem espaço em mim, ele não tem vida em mim, ele não tem crescimento em mim. Porque toda vez que a tentação vem, eu corto ela pela raiz. Eu quero falar para os homens: nós, homens, fiquem atentos, vigiem, cuidem com os seus olhos, cuidem, se guardem, porque o pecado ele não pode prosperar em corpo morto. Então eu preciso morrer. Só que vivemos em um lugar que há tentação. Mas como que eu administro isso? Porque o apóstolo Paulo ele pergunta, ele faz uma pergunta, eu vou ler de novo. Essa pergunta é para mim e para você. Essa carta é para eu e você avaliarmos hoje a nossa conduta. E ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? E ele corre adiante: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e ser batizado, são três fundamentos que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode gerar em nós e transformar a nossa conduta em mente. Porque a transformação de Deus ela não é por lei, mas ela é por amor. Deus ele sempre vai te pegar pelo amor para que você faça, não porque é preciso fazer, você vai fazer porque você deseja fazer, é diferente. Não há normas perante Deus. A conduta, porque quando eu sou filho, eu entro na casa dos meus pais, eu não me comporto como um vizinho, eu me comporto como um filho. Então quando eu vou para a presença de Deus, eu me comporto como um filho. E não pode haver pecado escondido na minha conduta. Não pode, eu preciso trazer para fora, eu preciso identificar. E eu estou falando isso porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele manifesta nesse lugar, manifesta na sua vida e traz na sua lembrança algumas coisas que estão parando você. Deixa eu falar para você, irmãos. Você entende o sacrifício de Jesus? Uma vez eu manifestou o diabo no Senhor e só estava eu e ele, tinha acabado tudo. Eu disse para ele, eu queria uma experiência, eu comecei a conversar com Deus sobre isso e eu disse para ele assim: olha para mim, e ele não conseguia me olhar. E sabe o que eu entendi? Eu entendi quando o Espírito de Deus falou comigo. Deus falou o seguinte: filho, você tem a marca, nós temos a marca, você tem a marca de Cristo. Então eu entendi que o diabo ele não pode mais me tocar, prestem atenção, mas ele pode me parar. Algum tempo atrás, uma pessoa visitou a minha empresa, se passando por uma mulher de Deus, uma profeta de Deus, e dizendo que um pastor de São Paulo teve uma visão sobre a nossa empresa e descreveu algumas coisas, e que foi feito um trabalho de macumba para nós, na minha empresa. Quando veio essa palavra, ela me gerou um conflito, porque a minha ignorância, a minha pequena fé, me deixou cego naquele momento, e eu quero trazer uma visão espiritual para você.
O diabo não pode mais tocar em você, mas ele pode parar você. Então, entrei em contato com essa pessoa que se passava por um pastor. Perguntei algumas coisas, ele relatou onde estava. Eu estava num terreno ao lado do centro de Umbanda, na cidade de Blumenau. E eu fui até esse lugar, porque eu fiquei muito incomodado com isso. E cheguei naquele lugar e disse: Senhor. E ele falando comigo no telefone: está ali, está aqui. Eu parei e disse assim: Senhor, se tem algo que foi feito para mim, me mostra. E Deus me mostrou, me levou aonde estava. Era uma tumba bem nojenta, porque tudo que vem do diabo é nojento. Mas sabe o que eu aprendi com essa experiência, irmão? O diabo me parou por mais de 30 dias. Ele parou. A minha forma de falar, a minha forma de pensar ficou abatida. E nessa parada, muitas pessoas deixaram de receber uma palavra, uma oração. Então eu aprendi que o diabo ele não pode tocar, porque você tem a marca de Cristo, mas ele pode parar você. E o pecado ele pode usar algumas oportunidades que ele encontra, principalmente quando ele identifica um pecado em nós, porque aí dá autoridade, dá legalidade para que ele possa tocar em você. Então nessa noite você vai abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, para que tudo aquilo que possa estar limitando você a ser alguém sem mancha alguma perante ao Senhor, você vai promover, você vai permitir que o próprio Espírito de Deus venha transformar você. E essa carta, ela é bem precisa. E ela fala: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que a palavra nos fala, irmãos? Que é uma novidade de vida. Você crê em uma novidade de vida? Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, você que está oprimido, você que está enfermo, porque Jesus ele quer promover para mim e para você uma novidade de vida. Sim, uma novidade, algo prazeroso, algo leve, algo satisfatório. Só que para que isso aconteça, eu preciso me posicionar diante de algumas coisas, porque só há uma vida transformada não antes da cruz, não, mas depois da cruz. O processo da ida, o processo vai gerar em você uma transformação após a cruz. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque Ele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não venha, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus vossos como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, é uma palavra um pouco dura, mas é uma palavra precisa para esses dias. Eu queria que você fechasse seus olhos, e eu quero orar nesse momento. Eu entendo que nós entramos numa guerra agora. Se você discerne no seu espírito, discerne você, porque eu já discerni no meu. Nós entramos numa guerra agora. Há uma guerra espiritual nesse lugar. Só que é uma guerra que ela aponta para a liberdade sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós manifestamos agora a Tua glória nesse lugar. Que o Senhor, com o Teu Espírito, venha trazer algo novo no nosso entender,
no nosso viver, que o Senhor venha extrair para fora, Senhor, todo o pecado, toda mancha, toda iniquidade, Senhor, toda doença, que possa extrair para fora, para que a Tua cura venha sobre as nossas vidas, Senhor, uma cura de mente, uma cura de alma, uma cura de espírito, Senhor. Senhor, nós declaramos: esse lugar é Teu, a presença é Tua, a palavra é Tua, Senhor, e nós estamos aqui para servir, Senhor, e ouvir de Ti, e aprender de Ti. E nós damos uma ordem agora ao mundo celestial, Senhor, para que o Teu governo venha sobre esse lugar, para que a operação do Teu Espírito Santo venha para esse lugar. E nós declaramos falência a toda potestade, a todo demônio, a toda confusão de mente. Nós declaramos que saia da vida, da mente dos meus irmãos, e que hoje venha manifestar a Tua glória nesse lugar, a Tua presença manifestada nesse lugar, porque todo poder, toda autoridade está no nome de Jesus. E nós selamos esse momento em Teu nome, Senhor, porque através das Tuas pisaduras nós fomos curados, Senhor. Então nós invocamos: lava-nos com o Teu sangue, lava-nos, limpa-nos, Senhor, para que não haja mancha alguma dentro de nós, ou em nossa alma, ou talvez no nosso espírito ou nossa mente, mas que Teu Espírito hoje venha vivificar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Vocês vão me amar ainda? Amém. Só há transformação depois da cruz, irmãos. Se você quer viver algo novo de Deus, você tem que entender o propósito da cruz, mais do que você entende através da sua crença. Você precisa se submeter à cruz. E como que eu me submeto? Eu preciso deixar algumas coisas para trás. Eu preciso morrer o meu eu. Eu era alguém muito orgulhoso. Eu era alguém muito soberbo. Eu era alguém que enganava as pessoas. Eu era alguém que mentia. E todo esse processo ele foi gerando cura. Deus me tirou até da minha profissão, a qual eu estava, e me colocou em uma profissão que, ao meu entender, era uma grande humilhação. Mas sabe por quê, igreja? Pergunto por quê? Porque Deus é um Deus humilde, de simplicidade. E todo soberbo não tem como caminhar com Ele. Se você caminha com uma pessoa que é oposta de você, não vai ter concordância, não vai ter paz. E assim é Cristo conosco. Então, somente depois da cruz haverá transformação em nós. Em Cristo caminhamos em simplicidade sempre, irmãos. Simplicidade. A sua oração precisa ser simples, o seu dia precisa ser simples. Sabe, irmãos, eu gosto bastante do trabalho evangelista, eu gosto muito de falar de Deus. E eu conto bastante a minha história. E busco bastante o que a Bíblia fala. Mas eu vejo pessoas que elas não passaram pela cruz, elas estão diante da cruz, e elas começam a trazer peso, começam a apontar, começam a machucar, começam a humilhar as pessoas. Jesus nunca humilhou ninguém, Ele só falou a verdade. Ele sempre foi verdadeiro, fiel, justo. Então é dessa forma que nós precisamos ser. Essa tem que ser a nossa conduta. Irmãos, essa igreja ela pode estar cheia de uma semana para outra. É só você querer, é só você transbordar aquilo que está cheio em você. Você sabia disso? É da sua simplicidade. Mas será que eu oro? Não é será, faça, porque não é você. Não é, você é um instrumento na mão de Deus, pronto, faça. Eu tenho uma pessoa que está cuidando da nossa casa da praia, e em semanas ele vinha falando sobre algumas coisas. E ele disse que já está marcada a cirurgia, que deu um problema na costela, um temor, sei lá, ele falou uma relação de doença. E eu não me apego a essa doença, porque eu sei que através do nome de Jesus elas não existem mais. Então eu convidei ele para sentar e eu falei do amor de Deus, eu fiz ele entender o amor de Deus. Porque as pessoas estão acostumadas com o natural, irmão. Se você der um remédio para ela e dizer, cara, esse remédio vai te curar, talvez ela tenha mais crença naquela pílula do que a sua oração. Então eu tentei mudar isso, não que a medicina seja errada, não é isso que eu quero dizer, mas eu fui mudando a forma dele entender. Eu fiz a oração de confissão com ele, eu fiz ele se arrepender e falei o porquê ele precisava disso, e que isso precisava ser de todo o coração. E quando eu coloquei a minha mão sobre ele, eu orei. Na mesma hora, mais de 30 dias ele sentia dor, e ele não dormia. Na mesma hora Deus já tirou a dor dele. Amém. Mas esse eu, Fabiano, que fez lá, pode ser você, porque eu não tenho nada melhor do que você, bem pelo contrário. Então é esse Deus que nós precisamos manifestar na terra, irmãos. Curar, libertar pessoas. Eu vejo que em vários lugares que eu viajo, eu vejo pessoas
escravas de mentira, escravas de pecados escondidos, escravas de eu, escravas de orgulho, escravas de status. É porque ela não entendeu que aqui é um tempo de passagem e que o melhor lugar que nós vamos estar é junto com Deus. Então eu preciso ter essa mudança de mentalidade. Quando desejamos morrer e ressuscitar com Cristo, é preciso deixar algumas coisas para trás, irmãos. Então, se você entende que você não quer mais ficar diante da cruz, apenas como alguém que olha, como alguém que vê, mas quer passar pela cruz e ser alguém que vai viver as coisas de Deus, sentir o que Ele sente, morrer com Ele, ressuscitar com Ele, manifestar a autoridade dEle aqui nessa terra, se você deseja isso no seu coração, é preciso você deixar algumas coisas para trás. Mas a pergunta é, será que eu estou disposto? Eu lembro que quando eu comecei a participar da igreja, eu estava todo errado, irmãos. Todo errado. Eu acho que, sinceramente, não encontrava nada correto em mim. Nada. Nada. A única coisa que encontrava de correto em mim era a minha fome e a minha sede de mudança. Eu estava passando fome em casa. Eu marquei uma reunião com os pastores e eu pedi para eles o seguinte: vocês podem me ajudar? Tá, o que você precisa? Eu quero mudar o meu caráter. Eu não pedi comida, eu não pedi dinheiro. Eu preciso mudar o meu caráter. Eu entendi isso, mas eu não tinha nada de bom. Mas mesmo não tendo nada de bom, irmãos, eu precisei caminhar. E quando eu fui caminhando, ninguém veio. Você está fazendo isso errado, ninguém falou. A própria influência do Espírito Santo sobre a vida desses homens me influenciou a ser quem eu sou. Aí eu pergunto para você, que tipo e que nível de influência você é hoje para as pessoas que você caminha? Eu não posso fazer para as pessoas apontar que eu sou bom, eu preciso fazer para ser semelhança do Cristo. Eu preciso ser semelhança do Cristo. Então imagine você que eu fui transformado pela influência dos homens e mulheres de Deus que caminhavam comigo. Eles não passaram para mim uma listagem do que eu não podia mais fazer, que você não pode mais falar assim, não, eles não passaram nada. Eu apenas fui influenciado por homens e mulheres de Deus. E nessa noite Deus quer tirar algumas manchas que há em nós, alguns pecados que limitam cada um de nós sermos referência na vida de outras pessoas. Porque, como eu falei antes, Deus não faz nada para parar em você, irmão. Você entende isso? Deus quer fazer através de você. Nada é para parar em você. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite, e eu gostaria que você respondesse para você. Eu pergunto a você: você é orgulhoso? Pense. O que eu estou falando para vocês foi uma conversa eu e o Pai. Então isso que eu estou passando para vocês é algo que passou por mim. Eu precisei entender, ser curado para ser aprovado. E eu pergunto para você: você é orgulhoso? E eu faço uma outra pergunta para você avaliar se você é ou não é orgulhoso. Qual o tipo de pessoa você mais ouve? Aquela que confronta você ou aquela que fala coisas que lhe agradam? Essa é a pergunta. Você vai se avaliar. Você gosta de ouvir aquelas pessoas que falam coisas que agradam você ou aquela que confronta você? Porque Deus falou comigo. Deus falou: filho, você ainda é orgulhoso. Eu disse: não, pai, eu já me esvaziei de mim, eu não sou mais orgulhoso. Ele disse: é. Então eu vou te fazer uma pergunta, e eu estou fazendo essa pergunta porque o pai está fazendo a pergunta para você. Deus está fazendo essa pergunta para você, se você é orgulhoso. E ele me perguntou: qual tipo de pessoa você mais ouve? Aquela que confronta você ou aquela que fala coisas que lhe agradam? E ele me confrontou. E eu entendi que eu ainda era orgulhoso. Quando você caminha com homens e mulheres de Deus, o propósito deles é que você seja transformado. E eles não vão medir esforços para que você seja transformado. Eles vão chamar você, vai ter um discipulado, vai ter um conselho. É claro, se você permitir isso, e se você se envolver, porque a passagem da cruz faz parte disso. Muitas pessoas não se submetem, então elas ficam diante da cruz, elas não vão ter a passagem. Elas vão ficar apenas alguém olhando para
uma cruz com um Senhor pendurado. Mas não é esse lugar que Deus te chamou. Ele já venceu esse lugar. E Cristo te chama, vem comigo, você que está cansado, vem comigo. Então hoje Jesus te convida, passa comigo pela cruz, morra comigo, mas ressuscite junto comigo. Então, se eu sou orgulhoso, meus irmãos, eu preciso avaliar isso, porque o orgulho nos envolve. Você concorda com isso? Sabe, existem pessoas que falam o seguinte: Fabiano, sabe aquele cara lá? Ele ganhou dinheiro e mudou. Você já ouviu isso, sim ou não? O dinheiro não muda ninguém. Ele só potencializa aquilo que a pessoa sempre foi. Não vai mudar ninguém, irmão. Nós podemos ser orgulhosos, miseráveis, mesmo pobres. Existem muitas pessoas pobres e orgulhosas, sabe, passando fome em casa e não se submete a pedir uma cesta básica. Eu fui esse cara. Até que um dia, o meu irmão Daniel chegou no portão, botou a mão no bolso dele, tirou, e ele moeu o meu orgulho. Eu nunca esqueço isso. Ele colocou na época R$50. Isso foi em 2008, era um bom dinheiro, e botou no meu bolso. Ele estava moendo, Deus estava usando ele para moer o meu orgulho. E quando ele fez aquilo, eu saí para o mercado e fui comprar comida para dentro de casa, porque nós não tínhamos. Então eu pergunto, Deus pergunta para você: você é orgulhoso, irmãos? A quem você tem mais ouvido? Aquele que exalta você, ou aquele que confronta você através da sua conduta? Quando eu falo em confronto, irmãos, talvez não é nem palavra, porque eu fui confrontado através da vida deles sem eles falarem. Muitas coisas eu não fui corrigido em palavra, mas eu fui corrigido pelo exemplo deles, pela posição, pelas escolhas. Então eu precisei me submeter a esse lugar, para que eu pudesse passar pela cruz. O orgulho, ele sempre vai nos envolver. É preciso vigiar, irmãos. Você precisa ampliar a sua visão espiritual. Você entende isso, irmãos? Irmãos, eu quero que você acesse esse lugar que eu estou. Eu quero que você acesse esse lugar de liberdade de expressão, de entendimento, que abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, a sua mente espiritual, para você compreender aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Porque o que eu entendo é que Deus trouxe transformação para esse lugar, para essas pessoas, para essa igreja no dia de hoje. Só que isso vai fazer diferença se você pegar, se não é apenas uma palavra, irmãos. Então pegue. Quando o pastor Rogério, ele falou no meu ouvido que Deus estava trocando o meu nome para Fabiano, para sucesso. A minha situação financeira era as mais terríveis, mas eu tomei posse daquela palavra. E de lá para cá eu ando como alguém de sucesso, não como alguém fracassado. E de lá para cá eu ando como um filho, não como um bastardo. Só que a palavra foi pega, ela foi liberada, e eu estou liberando palavras nessa noite, que se você pegar vai gerar transformação, irmão. Vocês não sabem a luta que eu entrei para poder ministrar isso aqui. Por várias vezes, o meu público sempre é a minha esposa. Deus fala comigo, eu monto a ministração, aí ela digita, aí o Lucas corrige, e aí ele coloca no tablet, que eu não sou da era da tecnologia, não nasci nessa era. E aí, vamos lá, graça e paz, irmãos, e ela, amém? E eu ministro para ela. Irmão, vocês não têm noção, a luta para eu poder falar isso aqui. Quando eu estava escorrendo a leitura aqui, você não sabe o que eu senti. Eu estou em guerra espiritual, porque eu sei que Deus está fazendo nessa noite. Amém. É como eu falei, Deus, o diabo não toca mais vocês, ele não pode. Você tem a marca de Cristo, mas ele pode parar você. Quando eu me converti, eu fiquei assustado, porque o diabo se manifestava na igreja. Lembra, pastor Rogério? É engraçado chamar o pastor Rogério, né? O pastor Rogerinho, jogador. E as pessoas manifestavam, e uau, eu ficava louco com aquilo que o Rogério já ia. Não sabia eu que o meu dom, que Deus deu para mim, os talentos que Ele deu, estava frutificando através daquilo que eu via na vida dele. Mas o diabo mudou de estratégia, meus irmãos. Ele fica quietinho dentro da igreja, mas ele está trabalhando na mente. Eu quero dar uma voz de comando: demônio, pega tudo que é teu agora,
Tu que tem se manifestado na mente agora, pega tudo que é teu e sai agora em nome de Jesus. Eu declaro agora uma mente aberta e que teu Espírito Santo, Senhor, tome a mente de todos que estão ouvindo a minha voz nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o orgulho ele tem propósito, porque tudo na vida que você faz ele tem propósito. E o propósito do orgulho é mascarar o pecado. O orgulho ele mascara o pecado. Então, se você tem um pecado escondido que você não conseguiu confessar a ninguém, você está sendo orgulhoso. Sabe o que é bom, irmãos? É estar numa igreja que manifesta a glória de Deus, que seja reta, que homens e mulheres de Deus estejam naquele lugar e eu possa abrir o meu coração. Porque para o mundo, se você for abrir o seu coração, o que o mundo pode te oferecer? Mas homens e mulheres forjados e preparados por Deus, quando você vai abrir o seu coração, o próprio Deus usa a boca dele para poder trazer correção e transformação sobre a sua vida. Só que para isso, irmãos, eu preciso identificar se o orgulho está mascarando os meus pecados. E o pecado, ele tem o propósito também de nos parar. O pecado, além de mascarar o pecado, o orgulho, além de mascarar o pecado, ele tem o seu propósito de nos parar. Irmãos, deixa eu falar para você. A parábola dos dons e talentos todo mundo conhece. E eu pergunto, qual é o dom e qual o talento que Deus deu para você? E eu pergunto, o que você tem feito? Você tem multiplicado? Ou o seu orgulho levou você a enterrar? O que você tem feito com aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Deus quer transformar você? Claro que quer. Só que não vai parar em você, irmãos. Porque quando o amor dele nos alcança, ele nos transforma. E o que você tem feito com os dons e talentos que Deus derramou sobre você? Não tenha medo que um dia ele vai cobrar de você. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não caminhe com Deus com medo dele. Caminhe com Deus com amor. Mas não deixe que o seu orgulho limite você. Quando pecamos, voltamos novamente para antes da cruz, para se arrepender, morrer e ressuscitar novamente. Existem pessoas que caminham em círculo, irmão. Elas começam a conhecer a Cristo, se convertem, estão diante da cruz, passam pelo processo, morre seu orgulho, morre sua soberba, uau! Morre com Cristo, ressuscita com Cristo, começa a viver o sobrenatural. Mas aquela sementinha do orgulho começa a germinar, e o pecado começa a gerar. E quando você vê, você já está cheio, carregado, munido de muito pecado. Sabe o que acontece? O círculo te traz de novo, tira depois da cruz e te coloca em frente da cruz de novo. Então você não está mais lá, você está aqui, você vai ter que repetir todo o processo. Então para isso eu preciso me guardar, eu preciso ser transparente, como Jesus sempre foi. Porque quando eu sou transparente, eu não consigo deixar nada escondido, porque tudo é visto em mim, e com isso eu sou transformado. Então, quando somos tomados pelo orgulho, recuamos e perdemos tempo e vida. Irmão, se você é orgulhoso, se arrependa dessa noite. Se arrependa do seu orgulho. Pare de andar em cima. Deixa eu perguntar para você, talvez as suas finanças estão andando em cima, talvez a sua saúde, o seu casamento, a área da sua vida que mais chama a atenção, talvez é o que mais vai ser tocado. Porque talvez não seja nem o diabo parando você, mas Deus chamando a atenção. Cura essa área, filho, eu quero te abençoar. Então tem dias que você precisa voltar, se humilhar. Senhor, eu estou diante da cruz de novo, Pai. Me perdoa, me esvazio de mim. Precisamos liberar perdão sem ter nada para compensar. Se não conseguimos é porque somos orgulhosos. Essa palavra, ela moeu a minha carne, o meu orgulho, ela moeu. E um dia, se Deus me der a oportunidade, eu vou ministrar sobre isso. Mas eu quero falar para você que está valendo a pena e que eu estou vencendo dia após dia. Sabe quando você vai perdoar alguém, mas a sua alma procura um motivo? Tá, se eu perdoar ele,
Ah, beleza, aí ele pode me ajudar naquilo. Ah, eu vou perdoar ele porque, sabe uma coisa, eu fiz coisa bem pior com ele. Quando a sua alma, ela procura um motivo para liberar perdão, esse perdão ele não vai causar impacto. Eu preciso aprender a perdoar sem ter nada para compensar. Sabe, você perdoa alguém que não tem nada para compensar. Eu vi um vídeo essa semana de uma senhora cristã que foi numa delegacia e ela falou com um moço jovem que atropelou o filho dela e matou o filho. E essa mulher, ela me comoveu porque ela liberou perdão para a vida dele sem ter nada para compensar. Isso é se esvaziar de si. Isso é viver depois da cruz com Cristo. Porque só nele, só com a mente dele, só com o sentimento dele eu consigo viver isso. E isso mexeu muito comigo. Precisamos liberar perdão sem ter nada para compensar. Se não conseguimos, é porque o orgulho ainda está em nós. O orgulho ele vai limitar, ele vai parar você. Jesus nos ensina com a multiplicação dos pães e peixes, que quando passamos pela cruz, vivemos o sobrenatural. Se eu perguntar a você, o que você aqui gostaria de viver mais do sobrenatural de Deus? Agora eu pergunto para você, não precisa responder. Aonde você está? Diante ou depois da cruz? Porque para eu viver o sobrenatural de Deus, eu não consigo viver com as bagagens antigas. Eu não posso viver o sobrenatural de Deus com as manchas do passado pecaminoso. Eu preciso deixar ali na cruz, preciso ficar ali na cruz. Eu não posso caminhar essa mochila, não, mas esse pecadinho eu vou seguir com ele. Não, eu não posso mais. Sabe o que me chama a atenção na multiplicação dos pães e dos peixes? A simplicidade de Jesus. Quando ele olha o recurso a qual eles tinham, os discípulos ficaram assustados e disseram: libera esse pessoal, porque a forma de ver era uma forma natural. Eles ainda não tinham passado pela cruz, eles ainda estavam diante da cruz, mas Jesus, com a sua simplicidade, pergunta: o que tem de recurso? E uma das coisas que Jesus aponta é a organização. Dezembro, Deus falou comigo algo e eu vou derramar com você. Você quer ser próspero nas áreas da sua vida? Então prestem atenção. Deus falou comigo em dezembro sobre essa passagem, a multiplicação dos pães e peixes. E Jesus apontou, Deus apontou, o Espírito Santo apontou. A primeira coisa que Jesus fez foi uma organização. Ele pediu que o povo se organizasse. Organiza o povo, foi a primeira coisa. A segunda coisa que ele fez foi dar graças, ou seja, agradecer pelo recurso que os olhos naturais olhavam como nada diante da necessidade a qual era. Ele agradeceu. E a terceira coisa foi a multiplicação. Só que aí o Espírito Santo falou comigo: filho, se você se organizar e você for grato e generoso, quem multiplica a partir de agora sou eu e não mais você. Muitas vezes nós tentamos multiplicar aquilo que temos. Eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de tudo. O seu ministério, o seu casamento, o seu amor. Eu estou falando de todas as áreas. Em todas as nossas áreas nós precisamos multiplicar, mas muitas vezes nós não organizamos a nossa vida. Essa noite Deus está trazendo uma organização para que nós venhamos avaliar como está a nossa conduta. E quando nós organizarmos e nós formos gratos por aquilo que nós temos, o que é isso, pastor? Seja grato pelo casamento, seja grato pela finança, seja grato pelo carro que você dirige, seja grato pelo arroz com ovo, seja grato por tudo que você tem. E quando você acessar esse lugar, você não está mais diante da cruz, você está depois da cruz. A gratidão, ela sempre vai gerar multiplicação na sua vida. Gratidão gera multiplicação, irmãos. E quando Deus falou comigo, eu já tive uma ação, porque palavra sem ação é tempo perdido, meus irmãos. Se você não tiver uma ação, Deus relata, Deus fala. Mas se nós não tivermos uma reação baseada naquilo que Ele nos ensinou, o tempo passa e essa palavra é transferida para outra pessoa. Então em janeiro eu já vim e mudei todo o meu sistema. Na nossa empresa, na nossa casa, na minha convivência eu com a minha esposa. Irmãos, eu sou um cara que está no processo, eu não sou o melhor.
Eu estou no processo e tenho buscado aprender todos os dias e me submetendo a Ele. Mas quando Deus falou comigo, eu disse: chega, nós vamos organizar aqui, nós vamos organizar ali. Deixa eu falar para vocês, em uma ação que nós fizemos, em 30 dias, nós chegamos a um resultado extraordinário em um dos setores da igreja, que talvez da minha forma natural, na minha vivência, na minha sobrevivência antes da cruz, eu levaria 5 a 6 anos. Mas em 30 dias nós tivemos uma mudança extraordinária. O que é isso? Isso é você se submeter a passar pela cruz. Então eu preciso entender que para que as coisas multipliquem na minha vida, eu preciso ser organizado, eu preciso ser grato, e não é através dos seus braços. Irmãos, eu vivo sobrenatural até hoje. Eu vivo por fé. Quando eu precisava de um caminhão para a empresa, eu apresentava para Deus: Senhor, eu preciso. Quando eu precisava de produtos novos, eu apresentava para Deus. O pastor Rogério viveu isso comigo. E Deus me dava a formulação de produto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Só que você precisa acessar, irmãos. Saia do comodismo. Saia da frente da cruz. Passe por ela. Seja aquilo que Deus estabeleceu que você é. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Quem não levantou a mão, a palavra está na Bíblia. Leia que Deus vai falar com você. Todos nós temos uma palavra, uma direção. Então ande nela, ande na palavra, ande nela. Mesmo que venham ventos contrários, mesmo que as adversidades falam para você isso é loucura, sim, porque as coisas de Deus, ela é loucura para muitas pessoas. Mas caminhe na palavra. Se Deus apontou, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus está no negócio, irmãos, quem paga a conta é Ele. É claro que você precisa ser sábio, precisa ser administrador, precisa ser filho, precisa ser reto, mas é Ele que paga a conta. Então eu comecei a entender que toda gratidão ela gera multiplicação. A passagem da cruz gera um processo de fé, intimidade, arrependimento e renúncia. Então se eu quiser passar, acho que meu tempo está esgotando. Se eu quiser passar, eu preciso entender que a passagem da cruz ela vai gerar um processo. Então eu entrei num processo, e esse processo vai fazer o que? Ativar a sua fé. Porque até sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Tem algum empreendedor aqui, alguém que empreende algo? O cara, para empreender um negócio, ele tem muita fé, porque ele começa tudo devendo. Cara, administrar uma igreja tem que ter muita fé, porque tudo isso aqui gera custo. Para ser um pai e uma mãe precisa ter fé. Para acordar de manhã e viver tem que ter fé. Então esse processo da passagem antes da cruz para depois da cruz, Deus vai permitir ativar em você algo que agrada a Ele, que é a fé. Faz parte do processo. E junto com a fé vai gerar intimidade. Irmãos, a intimidade com Deus é... Eu sempre tive um grande problema de falar com Deus. Principalmente quando eles me ensinaram que Deus era Pai. Eu entrei numa crise espiritual. Uma crise espiritual. Como que eu vou tratar Deus como Pai se eu nunca tive intimidade com o meu Pai? Como que eu vou acreditar que Deus Ele vem cuidar de mim se o meu Pai não me buscava nos meus aniversários? Como que eu vou acreditar na palavra de Deus como Pai se a palavra do meu Pai nunca edificou e nunca me exaltou, nunca me direcionou? E eu precisei passar pela cruz, irmãos, para entender que Deus é Pai. E Ele é Pai, e Ele quer falar com você, Ele quer ter intimidade com você. Só que a passagem, além da fé, além da intimidade, você precisa ter um arrependimento. Sem arrependimento você nunca vai passar pela cruz. Você sempre vai ser um religioso que vai ficar diante da cruz reclamando de tudo e de todos, procurando defeito nas pessoas, crítica em situações, crítica nisso, crítica no ambiente, crítica. Irmão, se você é alguém crítico, venha somar. Se você critica algo, venha e dê o seu melhor. Porque Deus te chamou para cooperar, não para dividir. Então, a passagem ela vai gerar fé, que é um processo, intimidade, arrependimento, renúncia. Você vai precisar renunciar a algumas coisas. Mas sabe, irmão,
Quando eu comecei a caminhar com esses homens, eu carregava muita coisa ruim. Eu não vou nem falar, porque daí vocês nunca mais vão deixar eu vir nesse lugar. Mas eu precisei renunciar. E sabe como que eu renunciei? Porque talvez você vai dizer o seguinte: como que eu vou renunciar à prostituição? Como? Se isso me toma a droga, a cobiça, o orgulho, a soberba, a inveja, como? Como que eu vou renunciar a isso? Você é mais forte do que eu. Se arrependa. O amor dele toma você e você vai renunciar sem dor, sem dedo na sua cara, sem nada. O amor dele promove essa transformação. E quando eu cheguei naquele lugar, eu estava cheio disso. Mas nunca eles começaram a apontar. Eles me apresentaram um Deus de amor. E o próprio amor foi deixando. Eu fui renunciando. E esse processo diante da cruz, para estar com Cristo depois da cruz, sabe o que é legal? O mais profundo nisso é que nos mostra quem realmente somos através da nossa natureza pecaminosa. Então o Fabiano Salvador, ele se conheceu no processo de estar antes e acessar depois da cruz, porque aí você se conhece. Sabe, irmãos, eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu me lembro do passado, eu sinto nojo, eu sinto vergonha, e eu pergunto para mim mesmo: como eu conseguia ter esse comportamento? Acontece com alguém aqui? Isso é um sintoma que você já não está diante da cruz como um religioso. Você está depois da cruz como um filho amado. Alguém que o amor dele alcançou, que a transformação alcançou, que a metanoia alcançou, que a conduta de Cristo alcançou. Então, essa passagem da cruz, ela é muito interessante. E ela vai mostrar realmente quem somos, a nossa natureza pecaminosa. Eu gostaria que você abrisse Lucas 22, 42, estamos encerrando. Eu espero que essa palavra ela venha fazer diferença na sua vida, irmãos, porque ela mudou a minha, ela mexeu comigo. Sabe o que é mais doido, irmãos? É se nós voltássemos ao passado e eu olhasse quem eu era e qual eram as minhas expectativas do futuro, eu não estaria aqui. Não eram as minhas expectativas, os meus planos para o futuro, um dia estar aqui e falando de um pai. Mas os meus planos, eles começam a ser abençoados quando eu alinho ele com a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus ela vem sobre a minha vida, todos os planos que Ele tem é prazeroso e não é peso. E todo plano de Deus para a sua vida, além de ser prazeroso, ele gera frutos. Hoje eu estava olhando aqui para a minha família, eu estava olhando aqui para os 2 casais de amigos que eu tenho aqui. Eu falo para Deus: vale a pena, Senhor, porque se eu não tivesse mudado esses frutos aqui, eu não conheceria. O meu amigo, a família dele conheceu a Jesus através daquilo que Deus fez na minha vida. A minha família, ela serve a um Senhor que nós não tínhamos dentro de casa, e eu fui buscá-lo com toda a força. Então eu quero dizer que todos os seus planos precisam ser apresentados diante de Deus. Você tem apresentado diante de Deus aquilo que você quer para o seu presente e para o seu futuro? Apresente diante dele. Pergunta se é da vontade dele, para que você converta o seu coração, o seu desejo, a sua alma para a vontade dele. Porque tudo quando é da vontade dele acontece e é muito mais leve. Senão você vai continuar fazendo com o seu braço. E quando você faz com o seu braço, pode gerar algumas consequências. Porque todo erro, ele gera uma consequência. E um erro, uma escolha errada, pode gerar uma consequência de alguns anos para você restaurar aquilo que você foi orgulhoso. E aí você tem que voltar diante da cruz, se arrepender, deixar para trás o orgulho e passar pela cruz, se humilhar e aí viver aquilo que Deus tem para você. Então Lucas 22, 42 diz, dizendo: Pai, se queres que passe de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus nos ensina que nosso sentimento não pode governar nosso comportamento. Irmãos, estamos vivendo um tempo, a era da tecnologia e informação,
E isso tem afetado os nossos dias, e nós precisamos usar isso para benefício, para a expansão do reino, mas não para nos parar. E eu preciso entender que o meu sentimento, ele não pode governar o meu comportamento. Qual é o teu sentimento? Como que você acorda na segunda-feira? Qual é a sua expectativa semanal? O meu sentimento, ele não pode governar o meu comportamento. Hoje eu não estou de bem com a vida. A Bíblia relata em algum lugar que Jesus acordou naqueles dias maus, e eu sou imagem e semelhança dele. Então o meu sentimento, ele não governa o meu comportamento. Então Jesus, você acha que ele não sentia? Ele sentia sim, irmãos. Mas o sentimento dele nunca governou o comportamento. Porque o comportamento dele o nosso comportamento precisa imitar o comportamento de Cristo. Precisamos ser imitadores do caráter de Cristo. Fomos comprados pelo sangue derramado na cruz. Meus sentimentos precisam ser governados pelo propósito de Deus em minha vida. Irmão, se você entender isso, vai fazer diferença na sua vida. Eu conheço pessoas que perdem oportunidade na vida, oportunidade de negócio, oportunidade de trabalho, oportunidade de casamento. Elas perdem oportunidade, porque o sentimento que ela está tendo na hora é muito mais forte, e aí domina o comportamento dela. E o nosso sentimento, ele é enganoso. Quando você sente algo, você precisa buscar a base em Cristo. Esse sentimento é de Deus ou não? Porque imagine eu e você sendo dominado pelo sentimento que distorce aquilo que Deus é e o que Deus espera que venhamos fazer. Nós vamos fazer por nossa conta, porque o sentimento está governando todo o meu comportamento. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que, por exemplo, hoje é meu dia de cuidar do estacionamento. Não estou sentindo ir. Sabe, não vou ficar na porta porque aquele irmão, ele vira a cara para mim. Eu não vou. Então eu pergunto a você, quem está dominando você? Quem está governando você? O seu sentimento? Eu falo bastante da porta porque foi um lugar que eu fiquei bastante vezes. Eu amo o estacionamento, eu amo a porta, eu amo servir. Irmãos, Deus me usou demais nesse lugar, eu aprendi demais. Mas, sabe, eu não estou sentindo de... Irmãos, você tem que fazer por um propósito, não por um sentimento tolo. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Deus deu poder e autoridade de governo sobre a sua vida. Você precisa governar as suas emoções. Você precisa governar as suas ações. Agora, se eu não tenho governo da minha própria vida, irmão, como vai ser a minha geração? Como que vai ser as pessoas? Porque, saiba, existem pessoas olhando para você todos os dias. Você já ouviu aquele negócio? O cara fez isso e é crente. Quem já ouviu isso? Glória a Deus por essa palavra. Sabe por quê? Porque o mundo nos olha diferente. Porque o mundo tem expectativa em eu e você. É por isso que eles falam, cara, o cara fez isso e é crente. Claro, porque é um absurdo para o mundo. O crente tem um comportamento mundano. Só que como que eu mudo isso, irmãos? Novamente, eu venho diante da cruz, me arrependo e passo por ela, morre isso em mim, ressuscito com Cristo. Então todos os dias são dias de avaliações. Eu não posso mais permitir que o meu sentimento me governe. Amém, igreja? Amém. Eu amo a minha mãe, já perdoei ela, mas os sentimentos dela governavam ela. Então quando ela olhava para mim, quando criança, ela via o meu pai, que foi um terror na vida dela. E talvez essa filmagem um dia chegue a eles, mas eu amo eles. E quando ela me via, ela falava palavras que geravam morte em mim. Mas graças a eu conhecer a Deus e entender o sacrifício de Jesus, essas palavras de morte não podem mais tocar em mim. E eu já liberei para ela perdão, porque toda palavra se torna uma palavra de vida. Mas eu pergunto a você, você tem governado a sua língua, o seu pensamento perante os seus filhos? Porque todos os dias eu também estou aprendendo a governar o meu sentimento, para que a minha língua não seja uma arma, para que a minha boca seja uma boca que gere vida e não morte na vida de outras pessoas. Então hoje
é uma noite de você renunciar a algumas coisas, de você avaliar. Avalie você sua conduta, seus pensamentos e desejos. Traga à sua lembrança pecados escondidos, falta de perdão, e coloque na mesa hoje, irmãos. Eu queria que você acessasse o mundo espiritual, saísse desse lugar natural e imaginar que o Jesus, o próprio Cristo, está nesse lugar, e que aqui é uma mesa bem grande, e essa mesa convida você, traga tudo isso e coloque na mesa. Eu vou ler de novo para você. Avalie você sua conduta, seus pensamentos e desejos. Traga à sua lembrança pecados escondidos, irmãos. Você não viveu para ter manchas. Traga à sua lembrança pecados escondidos, falta de perdão, e coloque sobre a mesa. Arrepende-se, clame pela misericórdia de Deus e peça para que Jesus lave todos os seus pecados com o sangue da nova aliança, irmãos. Constantemente eu me encontro com Cristo e falo: Senhor, essa conduta ela não pode mais estar comigo. Me lava de novo, me lava de novo, me lava de novo, com o sangue da nova aliança, me lava de novo. Irmãos, vocês com certeza já leram tudo aquilo que Davi fez. Mas o que nos chama mais atenção em Davi não são os pecados, mas é o coração. Amém? Você entende isso? Como que está teu coração? Você está disposto a colocar tudo na mesa, se arrepender de toda a sua conduta, pecados escondidos, falta de perdão? Não sei o tipo de lixo que você carrega, porque deixa eu afirmar para você, igreja, isso é lixo. Você é imagem e semelhança do Criador. Você não pode carregar o lixo do passado que confronta você, um pecado que aponta você. Venha para a mesa do jeito que você está, isso porque Jesus te chama, irmão. Venha, se arrependa. Deus te convida a passar pela cruz e não mais sobreviver, irmãos. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como estão os seus dias. Eu não sei, eu não conheço vocês. Mas será que vocês estão caminhando com Deus, mas caminhando na sobrevivência ou na vivência? É o tempo de renunciar, irmão. Se você está sobrevivendo, eu vim trazer uma palavra hoje para vocês, que é tempo de largar a sobrevivência e acessar a vivência. Nós precisamos viver tudo que Deus tem para nós, mas para isso nós precisamos nos arrepender e viver o sobrenatural. E eu queria convidar toda a igreja a fechar seus olhos nessa hora. Se tem um início de louvor, quiser tocar um violão, fica à vontade, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, Ele habita em você, irmãos. Há uma glória diferente para os seus dias. Eu vim trazer boas novas, irmãos. Eu vim trazer boas novas, que a partir do seu arrependimento, você vai começar a acessar um lugar de paz em Deus. Renuncie hoje à sobrevivência e comece a viver a vivência em Deus. Deus tem o melhor para você. Vamos ter lutas, vamos. Só que nós temos alguém que luta conosco, alguém que aponta as estratégias, o como fazer e o que fazer. Nós precisamos discernir isso em nosso espírito. Eu queria que você, agora com os olhos fechados, consultasse seu coração. Seja sincero com você, irmãos. Eu não estou aqui para apontar, porque eu me coloco também como um pecador, e também vou pedir perdão e vou renunciar a algumas coisas. Mas nessa noite eu quero trazer clareza à tua alma. Eu quero te levar ao Pai. Sim, essa é uma noite de cura e libertação, irmão. E se você tem enfermidade, você vai ser curado. Se você está em um cativeiro, a sua mente tem escravizado, o pecado tem apontado. Busque isso. Busque isso, irmãos. Traga na sua lembrança. Eu não quero criar um conflito em você, na sua alma, no seu espírito. Mas eu quero trazer uma forma de arrependimento, para que você venha viver o amor verdadeiro de Deus. Irmãos, não fique mais diante da cruz. Passe por ela sim,
Se arrependa, irmão. Se arrependa, igreja. Se arrependa. Bote para fora os pecados escondidos. Fale com o Pai, Ele está ouvindo você. Busque na sua lembrança ações, palavras que você lançou sobre a vida de algumas pessoas. Vai se arrependendo. Busque na sua lembrança pessoas que você deveria ter honrado e você desonrou. Se arrependa disso. Busque no seu sentimento pessoas que você odiou e que você deveria amar como Cristo amou você. Busque uma transformação genuína, um amor puro diante de Deus. Se alguém se sentir à vontade, venha aqui na frente. Se você se sentir à vontade, venha, se prostre diante do Senhor. Não é de frente a uma plataforma ou um pastor, é de frente ao Senhor. Se você se sentir à vontade, venha. Nós não trouxemos palavra de julgamento, nós trazemos palavra de libertação, irmãos. Mas traga a sua lembrança todo o pecado escondido. Perdoe seus pais por palavras que ofenderam você. Perdoe pessoas que traíram a sua confiança, o seu amor. Comece a liberar perdão, irmão. Seja limpo. Arranque essa mancha que tem limitado você. Deus quer te colocar em lugares novos, irmãos. Algo novo quando eu me arrependo, quando eu deixo as minhas ações pecaminosas. Fale para Deus das tentações. Apresente para Ele naquilo que você é tentado, irmãos. Apresente esse momento, irmão. Eu não sei você, mas se o Espírito Santo quiser e você suportar, eu não estou nem aí com o tempo. Nós queremos uma organização, mas que Deus organize do jeito dele. O que importa é você sair desse lugar sarado, curado, liberto. Se arrepende, irmãos. Vai buscando na sua memória. Sabe aquilo que te conduz, aquilo que alimenta o desejo do pecado? Vai trazendo a sua memória e vai se arrependendo, irmão. Faça isso. O Senhor dos Senhores te quer limpo, puro, sem mancha. É assim que Deus te vê. Quando Deus olha para ti, Ele olha para Cristo. Então não vamos mais ficar diante de uma cruz. Cristo não está no madeiro. Não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, porque Ele venceu a morte. Eu não posso ser um religioso diante da cruz, mas eu preciso ser um filho, passando pelo processo, renunciando e vivendo uma ressurreição com Cristo. Só que isso é preciso que você hoje morra os seus desejos pecaminosos, morra a sua conduta pecaminosa, morra o seu orgulho, porque isso só tem um motivo na sua vida: parar aquilo que Deus te deu como palavra, como semente. E hoje Deus se levanta nesse lugar. A palavra dele aponta uma transformação sobre as nossas vidas. E eu peço que você não deixe mais nada escondido, mas apresente diante dessa mesa. Apresente diante dessa mesa. Ela está posta aqui nesse lugar. A mesa está aqui e Ele te chama: vem, filho. Você que está cansado, você que está triste, amargurado, apresenta diante do Senhor todas as suas falhas, todos os seus pontos fracos. Seja um filho, seja como uma criança nesse momento, mas não permita mais que um sentimento distorcido governe as suas ações, o seu comportamento, a sua conduta. Vamos ser moldados diante do caráter de Cristo. O Espírito Santo me revela que tem pessoas que estão ouvindo e estão dizendo assim: ó, eu não consigo. Eu não consigo. Então fecha teus olhos, eu vou orar com você.
Senhor, eu oro para que esse Espírito que tem segurado os teus a declarar com a sua boca o arrependimento, eu ordeno que esses demônios soltem eles agora em nome de Jesus. Sim, Senhor. Eu declaro agora que teu Espírito Santo, Senhor, ele venha sobre esse lugar, haja uma manifestação de uma forma que venha gerar em nós transformação, para que nosso espírito, Senhor, seja lavado nessa noite, purificado através do ato da cruz, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, do teu sacrifício como graça e benefício não merecido a nós, mas nós nos apresentamos diante de ti como pecadores, pedimos misericórdia e perdão por todos os nossos pecados, ações, pensamentos, condutas, ou até aquilo que está mais escondido, mas que venha às nossas lembranças aquilo que eu preciso renunciar essa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a igreja, abençoo as pessoas que estão aqui, e declaro, Senhor, um tempo novo, um tempo de vivência contigo, não mais sobrevivência. Senhor, eu declaro agora, Senhor, eu trago uma palavra específica para cada um, que a partir de hoje os teus filhos alcançarão a vivência em ti, e que toda sobrevivência fique para trás, fique na cruz, e que nós venhamos passar pela cruz, entender o processo, ser ativado em fé, e renuncie todos os dias ações que têm nos parado. Eu abençoo ministérios aqui, eu abençoo prosperidade nesse lugar. Deus está apontando prosperidade nesse lugar, porque se há dúvida, ouça os sinais. Ele está falando sobre esse lugar, porque onde há um coração, Ele se faz presente. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos um avivamento. Senhor, que não seja mais o agora ou amanhã como era, mas que o agora e o amanhã seja algo novo da tua parte, Senhor. Eu abençoo a igreja e declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu chamo para esse lugar multiplicação. Eu declaro em nome de Jesus as portas desse lugar abertas, e aqui virão pessoas com fome e sede da tua presença. Eu oro agora, Senhor, que o teu amor tome o coração de todos que estão aqui, e que eles possam ser cheios da tua presença, e que possam trazer pessoas para esse lugar, para que possam ser transformadas não pelo lugar, mas por ti, Senhor. Senhor, eu declaro a partir de hoje multiplicação sobre esse lugar. Eu quero declarar uma aliança, um tempo novo, Senhor, sobre este lugar. Eu declaro unção dobrada sobre os pastores desse lugar. Eu declaro visão aberta sobre esse lugar, através da vida dos pastores. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, multiplicação. Senhor, eu oro agora e profetizo cada um que me ouve, que serão líderes espirituais, que a partir deles, Senhor, terão discipulados, e que eles vão ajudar e influenciar pessoas a te conhecer verdadeiramente. Aplauda o Senhor, igreja.